Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos ver um verbo muito especial que serve para dizer que as coisas estão em algum lugar ou que as coisas existem. Esse verbo é o verbo arimasu. E, como eu acabei de explicar, o arimasu ele é simplesmente o verbo ter ou existir. Só que ele tem um detalhe muito importante. Ele é para objetos, coisas, tá? A gente não vai falar eu tenho um irmão ou eu tenho um gato, eu tenho um cachorro com esse verbo. Também não vai falar eu estou em casa ou tenho uma pessoa em casa, tem um homem na sala. A gente não vai usar esse verbo para isso. O verbo que a gente vai usar para falar essas coisas, a gente vai aprender na próxima aula. Primeiramente, nós vamos aprender esse verbo arimasu, que vai servir para a gente falar de coisas, né? Objetos, coisas inanimadas. Algumas pessoas falam, costumam dizer, esse tipo de verbo é só para coisa, não é para ser vivo, né? É quase correto, com a diferença que você usa esse verbo para falar de plantas também, tá? Plantas são seres vivos, algumas pessoas até podem dizer que elas se movimentam, né? Não só para seguir o sol, mas tem algumas plantas que são as consideradas plantas carnívoras, né? Que elas abocanham realmente os insetos e tal. Porém, as plantas, para a língua japonesa, elas são arimasu, tá? Isso é só um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês não errarem, tá bom? Quando vocês falarem, eu tenho uma plantinha em casa, esse eu tenho ou tenho uma plantinha em casa vai ser arimasu, tá? Ok? Então vamos ver algumas frases de exemplo aqui. Ó, primeira frase que nós temos. Kono machi ni koen ga arimasu. Kono machi ni koen ga arimasu. Eu marquei duas partículas aqui, porque essas são as partículas base para você usar o verbo arimasu. As partículas base, tá? O que que você vai usar para você usar esse verbo? Você vai marcar o lugar com ni e você vai marcar a coisa que existe com ga. E aí depois você vai botar o arimasu, tá? Repetindo. O lugar você vai marcar com ni, a coisa que existe ou está, você vai usar o ga, ok? Então, o lugar aqui nessa frase é konomachi. Konomachi. Então, konomachi ni, nesta cidade, koen, koen, que é parque, né? Parque verde, né? Koen ga arimasu. Então, nesta cidade há um parque. Você pode trocar a ordem disso aqui, tá? Pode ficar koen ga konomachi ni arimasu. Pode ser dessa forma também. Isso aí vai depender de como você quer montar a frase, tá? Agora, vamos ver a frase abaixo. Kaigishitsu ni projector ga arimasu. Kaigishitsu ni projector ga arimasu. Então, na sala de reuniões há um projetor. Veja bem que kaigishitsu é o lugar, né? É o lugar. Então, na sala de reuniões, kaigishitsu ni projector, um projetor ga arimasu. Então, tem um projetor na sala de reuniões. Há um projetor na sala de reuniões. Então, com essas duas frases, eu quero chamar atenção para duas coisas. O lugar que você marca não precisa ser um lugar é, é, muito específico, por exemplo, nessa cidade. Cidade é uma coisa muito ampla, né? Para você falar o que tem na cidade. Kaigishitsu, a sala de reunião, aí já é um escopo mais fechado, né? Aí já é um lugar menor, né? Koen é uma coisa que não se movimenta, né? Não é nenhum objeto. É um objeto, é uma coisa? Não é, né? Koen em si já é um lugar, mas é um lugar dentro do lugar. É um elemento, né? É um elemento dentro da cidade. Então você pode marcar com ga também.
tá? Aí, quando você marca com ga, você vai usar no sentido de que existe a coisa, né? Agora, quando você fala uma coisa que é movível, né? Móvel, por exemplo, o projetor, kaigishitsu ni projecta ga arimasu. Você pode falar tem um projetor, o projetor está lá, né? Você pode já traduzir de formas um pouco diferentes, né? Vamos ver mais exemplos. Watashi no ie ni ookina niwa ga arimasu. Watashi no ie ni ookina niwa ga arimasu. Aqui nós temos, na minha casa, há um grande jardim. Nós temos o watashi no ie como local, watashi no ie, a minha casa. Lembra do watashi no? Minha, né? Usando o no para indicar posse. Watashi no ie ni ookina niwa ga arimasu. Ookina, aí é grande, niwa, jardim, né? Na minha casa tem um jardim grande, tem um grande jardim, né? Ookina niwa ga arimasu. Na minha casa há um grande jardim. Aí aqui, seguindo, nós temos Kono hoteru ni puru ga arimasu. Kono hoteru ni puru ga arimasu. Neste hotel, kono hoteru ni puru é piscina, ga arimasu. Então, o que que nós temos aqui? Kono hoteru ni é um prédio, né? É um lugar específico, mas é um lugar menor, né? Kono hoteru ni. E puru não é um objeto, é mais uma área, né, desse hotel. Então dá para usar dessa forma também. Eu acho que esse segundo exemplo ele é similar ao primeiro que a gente viu da cidade, né? Tem a cidade, que é um escopo maior, e aí você fala que na cidade tem um parque, que é um escopo menor. É um lugar, mas é um elemento, né? Aqui é a mesma coisa. Na frase de cima também, aliás, porque é a casa, e aí um elemento da casa é o jardim, né? Então é um jardim grande. Okinani wa ga arimasu. E aqui no exemplo do hotel, é o hotel, né? Vários andares, várias coisas, e a piscina puro é um elemento que nós temos aí desse local, né? Mais frases, vamos ver. この店に魚があります。この店に魚があります。Nesta loja, この店に魚que é peixe, ga arimasu. Então, tem peixe nessa loja. A ideia, né, da frase é que tem peixe para vender, né? Já que é uma loja, né? Nessa loja tem peixe, né? Mise, como eu falei, pode ser vários tipos de estabelecimento, né? Mise é loja em japonês, mas a ideia é que é estabelecimento. Então, pode ser várias coisas, desde restaurante a supermercado, lojas de conveniência e tudo mais. Então, konomise ni sakana ga arimasu. Então, nesse caso, nós temos o lugar, konomise, e sakana é realmente um objeto, né? No sentido de que é algo, é uma coisa que você pega e você move de local, né? Sakana não é uma área, não é um espaço, como a gente viu antes aqui, né? Então, é uma coisa movível, né? Pode ter, pode não ter, pode sumir, pode acabar, né? Vamos ver a frase seguinte. この映画館に最近の映画があります。この映画館に最近の映画があります。Neste cinema, この映画館に最近の映画, filmes recentes, ga arimasu. Então, aqui é uma coisa um pouco menos tangível até, porque eu estou falando de saikin no eiga. Saikin é ultimamente, né? Ultimamente. Então, pode ser tipo novos, recentes, né? Então, Saikin no Eiga são os filmes recentes. Tudo bem que tem talvez o rolo, né, do cinema. Eu nem sei se hoje em dia é rolo ainda, né? Ou se é uma parada mais digital. Eu acho que é digital, né? Hoje em dia, acho que não seria rolo mais, aquele rolo que ficava passando assim, né? Então, é um pouco menos tangível ainda, né? Porque eu tô falando que tem filme, eu quero dizer que está passando esses filmes, né? Então,
Kono eigakan ni, neste cinema, eigakan aqui é o local, especificamente esse cinema. Kono eigakan ni saikin no eiga, o filme recente, filmes recentes, ga arimasu. Então, por isso, nesse cinema há filmes mais recentes. Até aqui, eu espero que você esteja conseguindo acompanhar essa estrutura. Lugar ni coisa ga arimasu. Quer dizer, tem essa coisa que está junto com o ga, né? Nesse lugar que está junto com o ni. Ou então, nesse lugar que está junto com o ni, você acha esta coisa que está junto com o ga, ok? Mais frases. Office ni kopiki ga arimasu. Office ni kopiki ga arimasu. No escritório há uma copiadora, né? Uma máquina de Xerox, né? Então, no escritório, o ni está marcando o local, né? Ofício. Ofício. Ofício ni kopiki é uma copiadora. Ga arimasu. Então, estou dizendo que tem uma copiadora, né, no escritório. E a copiadora geralmente é uma coisa grandalhona, né? Não é uma coisa que dá para você ficar movendo de lugar, né? Não é exatamente uma área, né? Igual o parque ou a piscina, né? Não é uma área menor de um apanhado de uma área maior, mas é um utensílio, é um objeto que fica lá, né? E vai custar para se mover, né? Desse lugar, né? Copique. Nossa, copiadora me lembra uma história quando eu trabalhava num escritório de uma empresa japonesa e a gente usava uma copiadora e por algum motivo o meu setor era o meu setor era da área de administração, digamos assim, né? A gente administrava as coisas e aí o pessoal do meu setor trocou as copiadoras, né? Eu não fazia parte desse processo de mexer nas coisas e atualizar as coisas do escritório. Então eu nem fiquei sabendo de nada, eu só pagava, só trabalhava ajudando os japoneses e pagando conta, era o que eu fazia, né, no sistema lá. Então, eu lembro que aconteceu uma situação que o nosso departamento fez uma ação e trocou as copiadoras que tinham antes por copiadoras novas. Eu não sei o que aconteceu, mas o chefe geral do escritório deu uma bronca no nosso departamento. Eu não levei bronca porque não tinha nada a ver com essa história, mas várias pessoas do meu departamento levaram bronca porque não era para trocar a copiadora. Não sei se era porque a empresa não apoiava aquela empresa, enfim. Eu sei que tiveram que destrocar as copiadoras, deu um trabalhão. Eu fiquei, meu Deus do céu, né? Mas eu nem me envolvi assim. Fiquei curiosa de saber o que que era, fiquei, mas eu acho que eu acho que a curiosidade não ultrapassou o medo de sobrar para mim de alguma forma. Então, toda vez que eu vejo essa palavra agora, Copic, eu fico lembrando dessa história. Eu fico assim, meu Deus, por que será? O que será que aconteceu? Será que algum dia eu vou ficar sabendo disso? Então, office ni Copic ga arimasu. No escritório há uma copiadora. E na frase abaixo, super ni yasai ga arimasu. Super ni yasai ga arimasu. Então, no mercado, no supermercado, super ni yasai, que é vegetais, legumes e vegetais, yasai ga arimasu. No mercado há vegetais. No supermercado, no mercado há vegetais, legumes e vegetais. Aqui também nós temos o caso em que a gente simplesmente pegou uma coisa que é um objeto tangível, né? Que às vezes tem, às vezes não tem, né? É uma coisa que você pega, você compra, você guarda, né? Não é um local ou uma coisa assim que praticamente é um local como uma copiadora de escritório, né? Aí, agora tem exemplos um pouco diferentes para vocês. Até o momento a gente viu o arimasu sendo usado falando tem alguma coisa em tal lugar. Mas aqui eu quero mostrar para vocês agora como fica a construção, você falando que você tem algo, né? Então, por exemplo, watashi wa okane ga arimasu. Watashi wa okane ga arimasu. Eu tenho dinheiro. Então, para você dizer que alguém ou algum lugar
tem alguma coisa, né? O normal quando é um lugar é você usar o ni, né? Mas alguém tem algo, né? A escola tem algo. Em vez de você falar na escola tem algo, a escola tem algo, você pode usar o wa no lugar do ni. Então, por exemplo, watashi wa okane ga arimasu. Eu tenho dinheiro. Porque o watashi wa, ele é a respeito de mim, sobre mim. Okane ga arimasu. Eu tenho dinheiro. Okane. Aqui embaixo é a mesma coisa. Watashi wa 100 ien ga arimasu. Watashi wa 100 ien ga arimasu. Eu tenho 100 ienes, né? Sobre mim, a respeito de mim. Watashi wa 100 ien ga, 100 ien é a coisa, né? 100 ienes ga arimasu. 100 ien é um dinheiro, assim, bastante específico, porque é uma moeda, né? É uma moeda bem bonita que tem o desenho das cerejeiras atrás. E é uma das moedas mais úteis no Japão, porque as coisas, geralmente, ou elas custam o custo mais baixo, assim, um dos custos mais baixos que uma coisa pode ter é 100 ienes, né? 100 ienes. Apesar de ser 100 ienes não é muita coisa, tá, gente? Parece assim, nossa, 100 ienes. Mas o Japão tem uns números muito altos de dinheiro. Por exemplo, a maior nota, ela é de 10.000 ienes, né? Nossa maior nota agora é de R$ 200. Para eles, a nota mais alta é de 10.000 ienes. Então, é um dinheiro que tem, assim, números altos, né? Números grandes. É a tendência do dinheiro lá. Então, a nota não, perdão, não tem nota de 100 ienes, tem só moeda, né? Ela é usada para você comprar bebida nas maquininhas, ela é usada para você comprar aqueles joguinhos de pegar coisa na garra, né? Várias coisas assim. E um onigiri, a última vez que eu fui no Japão, um onigiri estava 100 ienes, mas aí o imposto, né, aí fica 110 ienes. É uma coisa assim, né? O onigiri é o bolinho de arroz, né? Que é uma das comidinhas mais baratas que você pode comer lá, né? E então, 100 ienes é uma coisa tão importante que mesmo que custe mais, você vai acabar, para algumas máquinas, precisando que seja uma moeda de 100 ienes para poder caber no negocinho da máquina, né? Então, tem vários locais que tem umas máquinas que trocam dinheiro para você, né? Lá não tem problema se você não tem trocado para usar as máquinas, porque principalmente nos lugares que tem muitas máquinas assim, tem uma máquina que serve só para trocar o seu dinheiro. Você bota uma nota grandona lá e ela quebra em várias moedas de 100 ienes para você. É bastante, bastante útil mesmo. Então, resumindo, aqui quando a gente usa o verbo arimasu para falar de lugar, que tem alguma coisa em algum lugar, você vai usar o ni. Quando você não está querendo apontar como lugar, por exemplo, aqui no slide anterior, office ni kopiki ga arimasu, eu posso falar office wa kopiki ga arimasu. Mas se eu falo office wa, eu não estou falando no escritório, eu estou falando o escritório tem uma copiadora. Aqui, super wa yasai ga arimasu. Não estou falando no mercado tem vegetais. Eu estou falando que o mercado tem vegetais. É parecido? É muito parecido, é praticamente a mesma coisa, né? Mas a diferença vai estar no ponto que você quer destacar, né? O que você quer dizer com isso no final das contas? Você quer dizer que no lugar tem ou que o lugar tem? É muito similar, né? Então, na verdade, acaba que não faz tanta diferença assim você optar por uma coisa ou por outra, né? Então, fechamos aqui o verbo arimasu. Eu recomendo que você pegue seu caderninho mágico de Nihongo e que você escreva todas essas frases para você fixar essa estrutura, e que você tente criar as suas próprias frases com essa estrutura. Algum lugar ni, alguma coisa ga, arimasu, ou algum lugar ou alguém wa, alguma coisa ga, arimasu. Se você conseguir montar algumas frases com essa estrutura, eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais fácil para você usar essa estrutura quando você precisar usar de verdade. E como nós já estamos bem avançados assim nas aulas,
talvez eu não tenha falado isso em aulas anteriores, mas seria muito interessante se vocês já começassem a fazer um glossário de palavras. Eu não lembro se eu já falei em alguma aula isso. Se eu não falei, estou falando agora. Crie um glossário de palavras, de preferência num lugar que você possa buscar, né? Por exemplo, numa planilha de Excel ou num Google Planilhas. É um lugar que você possa, no computador, fazer um Ctrl L ou um Ctrl F, fazer uma busca e você possa encontrar essa palavra que você está procurando, né? Porque se você fizer só no caderno um glossário, né? Um dicionário, um mini dicionário, né? Vai ficar difícil para você, depois de um tempo, o caderno vai ficar lotado de palavra, vai ficar difícil você fazer busca, né? Como é para facilitar a sua busca, então use um Google Planilhas ou coisa assim. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!